Estamos aqui de cócoras, então, mais uma vez. Hoje só nós duas, eu, Fabiana Garcia, minha parceira... Eu, Bianca Rocha, parteira. A parteira. De cócoras. E a médica, elas vão falar de um assunto polêmico. É um assunto que a gente recebeu, né? Pedidos. Né, de informação aí para as pessoas que estão procurando aí. Né? Como escolher a minha equipe humanizada. Exatamente. Como identificar, né? Eu, na verdade, eu vou falar um pouco, eu acho, assim, que cabe a mim. Vamos. Não, o que cabe a mim, né? O que cabe a mim é falar um pouco de como é o trabalho, como que é esse trabalho humanizado, o que diferencia no atendimento, quando a gente chama de parto humanizado, apesar da gente, né, não gostar muito desse termo, assim, porque esse termo causa um pouco de confusão, mas a gente vai usar. E porque também hoje todo mundo usa, né? Todo mundo usa e humanização, ela virou sinônimo de muitas coisas que, na verdade, né, não são reais. Até termos, né? Cesárea humanizada. Vamos fazer uma cesárea humanizada. Existe isso, né? Então, como a humanização, ela tivesse virado um sinônimo de gentileza, de educação, de respeito, e que, na verdade, não é isso. É óbvio que toda mulher que vai ser atendida no contexto ali da gestação, do parto, ela tem que ser atendida com gentileza, com respeito, todo mundo, né? com acolhimento, né? Isso eu acho que é uma premissa básica para esse atendimento. Mas o que diferencia, então, é como a gente vai tomar condutas seguindo, então, as evidências científicas que são mais modernas, mais atuais, estudando, né, revisando sempre as nossas condutas, estamos sempre revisando, agora mudou isso, mudou aquilo, vamos lá, né? Então, é isso. Então, E num tratamento, né, na assistência humanizada, num tratamento de... da gestante, do casal, da família, de igual para igual. Sim. Não, né, o profissional, a autoridade máxima, não se questiona, não se duvida, não, né, nem se pergunta. Ele falou, é lei. Não, a assistência humanizada, ela prioriza também esse tratamento, essa igualdade ali no consultório, no parto, nas condutas, nas escolhas. São escolhas compartilhadas. Né? Eu não só estudo e vejo quais são as evidências científicas atuais e vou lá e atuo e acabou. Não, esse casal e essa família vão entender juntos, né, com a gente vai discutir bastante sobre cada acontecimento e situação. Cada passo, né? E isso é legal você ter falado isso, porque eu ouço de muitas mulheres, assim, que vieram de outras equipes, de outros médicos principalmente, que se sentiram ofendidos com algumas questões, com algumas perguntas, né? Tipo, uma das coisas muitas mulheres perguntam, e como você trabalha com doula? Perguntam para o médico, você trabalha com doula? Eu posso trazer a minha doula? E disso é quase uma ofensa, assim, como se a doula fosse tomar o lugar de alguma coisa daquele médico, e como se a doula fosse interferir nas condutas, né? Então eu falo assim, não, aqui eu não preciso doula. Eu trabalho, ou então às vezes eu trabalho com uma enfermeira ou com uma obstetriz, eu não preciso doula. Eu posso fazer o trabalho da doula, ou seu marido pode fazer o trabalho da doula. Esse é um grande sinal. É um grande sinal. E se sentir ofendido com isso, né? A reação, né? Quando fala de doula, ter uma reação avessa, contrária e dura, né? Contra uma doula, é um grande sinal de que você não vai ter ali uma assistência que preza por este protagonismo. Né? O protagonismo está o quê? Na minha conduta, na minha assistência, no que eu vou escolher para você. Você não precisa escolher uma doula, eu escolho por você, não ter. Eu escolho o profissional que vai estar do seu lado. Exatamente, né? Uma doula não vai te ajudar. E a doula, eu acho que ela é uma das... assim, é uma peça muito principal quando a gente fala de protagonismo. A doula, ela ajuda muito a mulher a escolher, né, fazer escolhas conscientes. As doulas, elas não são técnicas, mas elas não são leigas totalmente, né? Eu acho até que elas são técnicas de saberem sobre a técnica, né? Não de atuação, porque também elas não têm nenhuma atuação, mas elas sabem bastante, assim, vão informando e vão orientando. Então, essa eu acho que é uma primeira coisa, né? E assim, por que a gente indica a doula? Né, se a paciente às vezes pergunta, eu não sei se precisa de uma doula, não você acha que precisa? Sim, eu sempre acho que precisa.
Mas é porque a gente vê que faz diferença na satisfação, né? Uhum. Independente de como vai ser esse parto. Como vai nascer esse bebê. Mas a gente percebe que a satisfação do casal é outra quando tem o acompanhamento, né? Se ter uma pessoa ali que vai estar o tempo todo cuidando do seu conforto físico, emocional, não deixar você em nenhum momento sozinha ou sem saber o que está acontecendo, perdida, né? O hospital é um ambiente hostil, que a gente fica um pouco assustado. Em algumas situações de correria ou de algumas avaliações, a gente vê, quando tem doula, esse casal não fica em nenhum momento perdido. Né? Exatamente. E assim, nem sempre, não é nem sempre, a gente não consegue. Eu, por exemplo, como médico, eu dar conta disso, né? Dar conta do atendimento que a doula faz, desse acompanhamento que a doula faz, que tem esse cunho mais psicológico, emocional, esse acolhimento. A gente não consegue fazer tudo isso, porque também estamos ali cuidando de uma outra parte técnica. Então, eu acho que a primeira coisa desse assunto que a gente está falando, da escolha, não é assim, você tem que ter uma doula, mas que essa equipe deixe você livre para poder escolher se você quer ou não uma doula. Né? E escolher a doula também, né? Principalmente. Sim, quem vai ser essa doula. Então, você ter a liberdade de poder ter a sua doula, né? De você entender o papel da doula e de você poder escolher qual doula que você acha que vai ser boa para acompanhar você. Então, esse é assim, sinal muito fácil, né? Pergunte lá na sua consulta de pré-natal, pode ser na primeira, só para ver a reação. Né? Se a reação não for boa, eu já entendo que é uma assistência diferente, não é uma assistência que preza pela humanização do parto. E as próprias doulas, elas vão introduzir esses assuntos assim para que você possa questionar um pouco as condutas do seu médico. Por exemplo, se esse médico essa equipe, ela usa episiotomia de rotina ou de vez em quando até, né? Isso é uma das questões. Até quando que espera, né? Até quando que essa equipe vai esperar o seu bebê nascer, né? Tipo, tem a gravidez, ela tem data de validade ali, até chegou em 40 semanas, não espero mais, né? Arrisca muito a vida do seu bebê e tal. Então, as próprias doulas, elas vão colocar esses assuntos, assim, elas vão trazer esses assuntos e esses assuntos vão te ajudar a fazer essa escolha também, né? Esses assuntos são... É uma listinha, né? É uma listinha. Que é legal conversar e entender como que é, né? Essa atuação. Então, a episiotomia também, então é um ótimo questionamento para você identificar se você está escolhendo uma equipe humanizada, né, que preza pelas boas práticas obstétricas atuais. Então, a episiotomia também é um grande divisor aí. Você pergunta da episio, você já vai entender muita coisa nessa resposta. Né? Então, eu faço episiotomia se precisar. Né? Se precisa, não fala assim, eu sempre faço. Alguns falam, né? Eu sempre faço episio. Não, tem que fazer, é melhor porque senão você pode ter um corte. Vai abrir. Mas a episiotomia já é um corte, né? Só lembrando disso, que a episiotomia já é um corte que vai atingir ali pele, mucosa e músculo. Já né? vai ter uma laceração importante. De segundo grau no mínimo. Exatamente. Né? Então essa resposta... Eu faço se precisar. De vez em quando. Então, quando que precisa fazer uma episio? Como que você sabe que precisa fazer uma episio? Nunca precisa fazer uma episio. E ela adianta? Então, eu vou fazer se precisar. Então, você vai fazer se precisar porque ela vai ter um resultado nessa necessidade. Mas hoje, o que as evidências científicas mostram, né, pelo menos até hoje, até o dia de hoje, né, do programa de hoje, é que ela não faz diferença. Ela não vai trazer um benefício, uma mudança, um outro resultado. Prejuízo também, né? Isso, além disso, de não ser eficaz, traz tantos e tantos, né, prejuízos mesmo. Sim. Então essa também é uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. É claro que assim, né, gente, a gente está falando aqui de coisas, né, a gente vai falar de mais coisas assim, né, técnicas e coisas que as evidências trazem, né, e às vezes
para o paciente, aquilo ali, nada disso que a gente está falando importa. Importa é que meu médico, eu gosto daquele médico, ou eu gosto daquela equipe, porque eu me identifico com aquela equipe assim, né? Só que uma coisa que é importante é entender não só cada item desses, assim, mas entender que se você não está querendo olhar para tudo isso, está abrindo mão de tudo isso, né, que tem prejuízos para você. Isso traz riscos, né? Isso traz riscos, porque isso, às vezes, eu gosto desse médico, tudo bem, você pode gostar, gosto dessa equipe, ok, mas isso... ninguém está contando para você esses riscos. Se é uma equipe que só faz cesárea, estão te contando os riscos da cesárea para você realmente poder fazer essa escolha tranquila, né? Tem uma episiotomia, estão te contando os riscos da episiotomia? Na verdade, acaba se falando muito dos riscos de um parto normal, né? Exatamente. É isso que a gente escuta, né? De pessoas que não acreditam no parto normal. Dos riscos, das tragédias e disso que acontece, que ninguém fala, que, né, essa moda aí de parto normal, humanizado, acabam colocando os riscos de um parto normal. Como Exatamente. se do outro, né? Uma outra via, os riscos fossem menores, né? E para 85% das mulheres... que tem mulheres que realmente vão precisar. Para 85% das mulheres, que é uma estatística mundial, né? Da Organização Mundial da Saúde. Para essas mulheres, o parto normal vai incidir com menos riscos. Né? Vai ser mais saudável. Mais saudável, exatamente. Ele vai ser mais saudável, ele vai ser mais seguro, né? E ele vai trazer, assim, 1000 benefícios que uma cesariana, por exemplo, agendada, não vão trazer para o seu bebê, para você, para o seu corpo e, inclusive, para as próximas gestações. Ninguém fala disso. Ninguém fala assim, olha, nós vamos fazer uma cesariana, assim, nossa, você não vai sofrer nada, maravilhoso. Mas não vai te contar, olha, para a próxima gestação, né, você tem mais risco disso, mais risco daquilo. Isso ninguém fala também, né? Então precisa se falar dos riscos, né? Da cesárea. Também fala os riscos da cesárea. Quais são? Se a pessoa virar e falar, nenhum, é ótimo, vai salvar o seu bebê. Exatamente. Então, colocar você a par disso. Quando, né? Eu acho que é importante também perguntar, quando é necessário uma cesárea? Então são duas coisas, né? Vamos lá, os riscos e quando, né? E isso você vai ter que questionar e vai ter que entender. Assim, claro que a gente pode passar aqui 1 hora falando disso, né? De indicações de cesariana aqui, né? Das principais. Mas eu acho que o principal é você poder conversar sobre isso, né? Eu acho que essa lista das indicações se encontra em qualquer lugar, né? Então, eu até... Que é pequena, né? Uma lista pequena. É uma lista de 5 itens. 5 absolutos. Exatamente. E eu fico ainda abismada hoje, assim, como que, além desses 5, 6 itens, são inventados milhares, existe uma lista na internet de indicações de cesariana que são absurdas, tipo o encravada. Que tem no blog da Melânia, né? Na verdade, tem no blog dela uma lista de, sei lá, 200 indicações, né? Que se usa corriqueiramente. Teve uma que, como que foi que falou que a cutícula dela era fina, sei lá, sua cutícula é fina, vamos fazer uma cesárea, alguma coisa assim, umas coisas absurdas. Eu não ouvi, mas tem várias coisas absurdas ali, né? E então são coisas que pode questionar. A outra coisa, então, que é essa coisa da validade, né? De até quando, né? De até quando. Até quando espera... eu faço parto normal, mas eu espero até 39 semanas. 40, vai. Hoje no é 40. Máximo 40. Passou de 40, acabou. Né? Hoje acho que 39 não sei, pelo menos eu acho que não estão usando mais tanto. Mas passou de 40 semanas, e aí? O que vai acontecer depois de 40 espero semanas? Até 40 semanas. Se até 40 semanas não nascer, aí a gente vai marcar uma cesárea. Ou até podemos tentar uma indução. Soube agora, faz pouco tempo, de um caso de uma paciente que ela... Essa era a fala. Espero até as 40. Se não entrar em trabalho de parto, a gente vai induzir. Como é que foi essa indução? Ela e o marido ficaram sozinhos no hospital. Colocou Aí não tem doula. Não, e esse médico nem foi para indução. Fica lá no plantão. Aí é a enfermeira do plantão que vai te acompanhar. E aí eles ficaram ali horas, inseguros, sem saber se aconteceu ou não, se estava evoluindo ou não, sem entender como que é a evolução de uma indução. E daqui a pouco chega alguém para dizer que não deu certo.
Aí qual que era a opção? Você quer uma cesárea ou você quer ir para a próxima etapa da indução depois de um dia inteiro sozinhos no hospital? Não, eu quero uma cesárea. Chega, né? Cansei, né? Então a escolha não foi nem do médico. Sim. A escolha foi do casal. Mas em que situação eles fizeram essa escolha? Eles tinham informação? Porque não dá para fazer uma escolha sem informação, né? Então, como que eles escolheram passar por uma cesárea? Por isso, né? E eu acho que tem a ver com essa coisa, Bianca, de quando a gente entra num hospital, que eu sempre falo, né, que a pessoa que entra no hospital, independente do contexto, né, a gente está aqui no contexto da gestação, que é um contexto bem delicado quando entra no hospital para um parto, mas a pessoa sempre é infantilizada. Então, ou seja, você está aqui dentro desse hospital, aqui você vai obedecer, né? Você vai seguir todas as ordens que a gente vai te dar. Fica morrendo de medo, né? E você não vai questionar, né? Por que eu vou fazer isso? Porque é assim. Por que assim? Porque é protocolo, né? Então, eu acho que uma coisa assim, que é bem importante, como a gente está falando de escolha de equipe, você falou isso no começo, é você se sentir assim, totalmente à vontade para falar. Né? Você ter todas as suas dúvidas, você não entender melhor. Entender, você não sentir que se você tiver aquela dúvida, você é meio burro ou você não sabe muito e que aquela pessoa que está ali sabe mais. Porque eu vejo, eu estou tratando com pessoas, eu tenho um saber, essas pessoas têm outro, então o que eu estou fazendo ali, eu estou compartilhando aquilo que eu sei e como eu posso te ajudar, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, assim, inclusive quando eles vão fazer a consulta com você, né? Eu sempre falo, olha, a Bianca vai falar um pouco disso, do parto, fases do parto, tudo, mas ela vai falar principalmente do que vocês querem para esse nascimento. Então a gente acaba esquecendo esse contexto que o que vai acontecer? Vai nascer meu filho. Meu filho vai nascer. O que eu quero para esse contexto? Quais são os meus valores, os valores que a minha família tem, quais são as minhas vontades, quais são os meus receios, né? Então, essa coisa poder ser dividida, né? E não mais naquele negócio de, o que é bom para mim? Isso é bom para mim? Então tá bom. Mas às vezes você tem tanta informação, hoje a gente lê tanta coisa que você consegue dizer um pouco do que é bom para você mesmo em coisas mais, né? Ou pelo menos questionar em coisas mais técnicas, né? E esse é um ponto também, então, de você identificar que você está com uma equipe, com um profissional humanizado, porque ele vai estimular isso durante o pré-natal. Sim. Que você entenda, que você seja preparado, né, com informações, que você esteja capaz de fazer as suas escolhas. Ele vai estimular isso, né? Então, vamos conversar sobre esse assunto, o que você acha, o que você entende, você já sabe sobre isso, né? Então, durante o pré-natal, não é uma assistência que você vai perguntar qualquer coisa e vai falar, você não precisa saber disso. Não, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Não, isso não é importante agora. Não, o profissional que, né, preza pela tua autonomia, pelo teu protagonismo, ele vai ser muito interessado que você, então, esteja bem informado. Para você exercer isso. E é né? muito mais fácil você... parece assim que não é isso, porque a gente aprende na faculdade a fazer de uma outra maneira, né? Mas é muito mais fácil você lidar com a pessoa quando a gente está conversando assim de igual para igual, né? E não de igual para igual em saber, mas de igual para igual em, assim, né, em respeito, em autonomia. E aí, assim, olha, existe isso aqui é isso, o que você acha disso, como que é para você, né? Como, por exemplo, a gente estava aqui antes falando de parto pélvico, né? Parto pélvico é assim, tem risco assim, como que é para você esse risco? O que você acha disso, né? Porque não existe garantia, né? Não, de nada. O médico, ele vai fazer uma escolha para você, se você deixar ele fazer, ele não está garantindo nada. Não. A escolha dele também pode, né? Eu acho que isso é um pouco do âmbito da área da saúde em geral. Então, as pessoas não sabem o que acontece com o corpo delas, né? Não sabem nem o que questionar. Então, quando a gente conversa com algumas mulheres, da idade da minha mãe, da minha avó, elas contam sobre as histórias de parto delas sem entender o que elas estão... O que aconteceu? Então, você pergunta, você fala, mas o que aconteceu? Eu não sei direito, o médico falou que virou. Que o bebê virou na hora do parto. Mas virou como? Virou o quê, né? O que virou? Ele a minha mãe foi descobrir que ela teve um descolamento de placenta gravíssimo quando meu irmão, do nascimento do meu irmão, quando meu irmão já tinha 30 anos.
que ela eu ainda estava entrando na faculdade e ela conversou com uma moça que ela conheceu que era obstetra. E aí ela contando sobre o parto, aí a mulher falou, você teve um descolamento de placenta. E ela não sabia. Não sabia. Ela simplesmente só contava que, eu sangrava muito, todo mundo me olhava apavorado. Todo mundo ninguém nem conseguia falar comigo, eu ficava, ai meu Deus. E aí depois de 30 anos meu irmão devia ter, sei lá, 25 anos, que ela foi dar este nome pro entender, né, o que aconteceu nesse dia. Porque a gente nem sabe o que está acontecendo no nosso corpo. A gente vai lá, dá os exames, o médico fala, faz isso. Você nem sei o que é isso que está acontecendo comigo. E na hora do parto, que é um momento que a mulher fica mais vulnerável ainda, isso fica muito mais delicado, né? Questionar. Casos de violência que a gente vê. E nisso, né? Voltando lá, a doula é importantíssima nesse lugar, né? Muito. Onde a mulher está ali vulnerável, a equipe às vezes precisa correr mesmo, né? A doula faz essa interface entre trazer a informação técnica para a gestante, a parturiente, para a família, e também falar, às vezes, algo que a mulher não está conseguindo se comunicar. E aí ela pode trazer também para a equipe, ela está se sentindo assim. Exatamente. Ela em algum momento me contou que estava com medo disso. Ali, ela né? faz essa interface, né? Sim. Então esse papel é importantíssimo, mas eu vejo então que esse também é uma grande diferença, assim, de uma assistência tradicional que não vai estimular com que você saiba, que você procure informação, que você entenda o que está acontecendo com o seu corpo. Então, você quer discutir sobre intervenções, eu tenho medo disso. Então, vamos falar sobre intervenção? Vamos falar passo a passo? Estimular, saber que o casal está bem numa formado. linguagem que seja bem acessível, porque a gente consegue fazer uma linguagem bem inacessível, né, se quiser, né? Mas o importante é que essa linguagem seja acessível. Se precisar desenhar, se precisar mostrar as coisas, né? A gente usa, né? Vou explicar sobre usar um vácuo, e mostrar esse vácuo, mostrar quando que eu uso, né? Quais são os benefícios, quais são os prejuízos, e a gente poder olhar isso para, né, se precisar disso, né? Não tipo, não, o vácuo é um instrumento médico, de uso médico, mas para que você, né? Se precisar usar, eu uso, eu não vou discutir com você. Claro. Óbvio que eu não vou discutir a técnica com você, mas eu vou discutir, né, ali se eu for usar o panorama todo que vai ser, como vai ser, e se você quer isso. Você concorda Quais com são isso? os momentos que precisa, que não Exatamente. precisa, o que aumenta a chance, né? O que pode aumentar a chance de utilizar tal e tal intervenção? É importante, porque intervenção está aí, a gente em alguns momentos precisa utilizar. Sim, né? precisa utilizar intervenção. Cesarianas podem ser indicadas, né? Isso é muito importante estar preparado, porque também o fato de você encontrar uma equipe onde você achou tudo isso e muito importante que essa equipe deixe claro para você que eles não estão vendendo um parto normal. Ninguém pode vender para você um parto normal. A gente não tem essa garantia. Não. Então isso é muito importante saber e muito importante, né, cada vez mais conversar sobre a cesariana, né? Eu digo cada vez mais porque as mulheres, elas têm, não cada vez mais porque tem mais cesariana, mas cada vez mais porque as mulheres, elas têm se imbuído desse protagonismo e começado a questionar, né? Precisei dessa cesárea, não precisei, por que foi, por que não foi. Então a gente precisa falar sobre isso também, faz parte, né? Porque se aconteceu uma cesárea, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? E não de uma forma ameaçadora, mas para assim, entender, né? Para entender mesmo, né? Acho que é importante também. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar de uma coisa. Então, uma coisa importante, assim, daí depois você traz aí. É entender também, assim, a gente quando trabalha com um parto humanizado, que é um parto... ela lembrou agora, guarda um pouco. Que é um parto que a gente está ali realmente disponível 24 horas, que a gente tem a nossa vida à disposição, né? Às vezes até sai de um jantar de família, de um compromisso, né? Às vezes a gente até adia não tem coisas, feriado, né? Em que a gente trabalha, que o profissional trabalha com a equipe backup. Isso é uma coisa super importante também, questionar assim, como que é se você não pode,
né? Porque, claro, quem vai trabalhar em horário comercial só geralmente pode, né? A pessoa tem ali horários, né? Das 8 às, sei lá, das 8 às 8, que nem é horário comercial, mas que já são 12 horas, já é plantão, né? Mas que você tenha quem é a sua equipe backup, como essa equipe trabalha, como eu aciono essa equipe no caso de você não poder me atender, ou tanto qualquer um da equipe, né? Porque todos trabalham, desde do médico, a parteira, a doula, a fotógrafa se estiver no parto, o pediatra que vai atender esse bebê, todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo tem, e é muito importante assim não gerar uma expectativa de exclusividade. Né? Isso eu acho bem importante. Porque se você fala assim. O meu parto depende desta pessoa. Exatamente. A partir do momento que eu digo, eu sou exclusiva para você, então assim, você só vai parir se eu tiver lá presente. Então é muito importante tirar isso, né? E assim, você vai parir se você estiver presente com a sua barriga, né? Ponto final. Né? Mas é importante também que, se eu estou responsável por isso, eu garanta que a pessoa que vai te atender vai dar esse segmento da mesma maneira. Da mesma maneira que a gente conversou durante todo o pré-natal. Exatamente. Né? E a composição da equipe também, né? Sim. O que te é oferecido neste pré-natal pelo profissional de parceiros, né? De equipe. Quem que ele vai compor? Então, sou eu e o meu auxiliar, cirurgião. Né? Essa composição da equipe também diz muito, né, sobre a assistência. Então, no dia do teu parto, se eu não puder, quem que vai te atender? Vai ficar no plantão. Isso acontece muito. Sim. Muito. Eu tive uma vez. Fica mesmo. Fica. E fica na mercê do... Eu tive um caso de uma paciente, nossa, faz muito tempo que eu acompanhei, e era uma médica que eu não conhecia. Ela falou: eu tô com uma médica assim, eu acho que ela era do convênio, mas eu quero uma parteira. Eu falei: tá bom, vou com você. E aí ela entrou em trabalho de parto, eu fui pro hospital com ela, a médica não foi. E eu avisei, falei: estamos no hospital agora, tá com tanto de dilatação, acho que ela devia estar, sei lá, uns 5 de dilatação. E avisei a médica falou: tô aqui no consultório, tá bom, daqui a pouco eu vou. E aí foi evoluindo rápido. Eu fui avisando a médica, quando eu tava com 9 centímetros, ela com um bebê super baixinho, eu liguei, eu falei: olha, ela tá com 9 centímetros de dilatação. E agora você vem? E aí, você não vai vir? Ela falou assim: eu ainda não terminei meu consultório e está muito trânsito, é um horário de muito trânsito, nem vai dar tempo de eu chegar. Então pode deixar ela parir com plantão. Poxa vida, que surpresa, né? E aí eu falei: e agora? Como que eu vou contar pra ela que a médica não vem, né? Olha, que loucura, né? Minha médica não vem. Aí o que eu fiz? Eu fiquei com ela num quarto lá, que era o pré-parto, porque eu queria protegê-las de talvez, né, uma assistência, uma intervenção de um profissional que a gente não sabia como iria atuar naquele parto, né? E aí, quando tava nascendo, aí eu falei: olha, gente, tá nascendo e a médica não chegou. Aí chamaram o plantonista, ele veio. E aí, nasceu, foi ótimo, deu tudo certo. Eu fiquei lá igual um leão em volta dela, assim: ninguém toca, ninguém mexe, deixa essa mulher parir, pelo amor de Deus. Mas aconteceu isso, né? Então, no dia do parto, e assim, não é nem que a médica estava viajando, estava doente, ela estava atendendo. Exatamente, então é muito importante entender assim, e a gente entender como vai funcionar e a gente se comprometer, né, com esse backup. O backup pra gente é uma coisa que é tão importante, para mim, pelo menos, quanto a assistência que eu vou dar. Exato. Então, eu saber exatamente quem vai, então a gente informa: olha, quem vai, né? A gente tem uma equipe aí, tem 2, 3 pessoas que sempre estão aí podendo ajudar. Então, quem vai é essa pessoa, quem vai é essa. Então, vai ter alguém, tanto para mim quanto para o resto da equipe, que vão poder te ajudar. E o que esse profissional, né, esse médico, esse obstetra que está te acompanhando, indica de profissional para te preparar para esse parto? Isso é outra coisa também, né? Durante o pré-natal ali, ele vai te indicar doula, que a gente já falou. Ele vai indicar que você tem um acompanhamento de uma parteira, de uma enfermeira obstétrica, de uma obstetriz, que tem estratégias mais naturais de preparo do corpo e de condução de trabalho de parto.
né, para promover o seu parto normal, para o seu preparo. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, que os médicos têm indicado mais parteiras ou trabalhado mais, mas isso não garante. Não, não garante. Mas eu acho que é um ponto importante, assim. Importantíssimo. Estou indicando outros, não está concentrando o pré-natal só na mão dele. Ele vê a importância de te preparar com outros saberes, com outros suportes. Exatamente, com outra linguagem, às vezes. Uma físio. E às vezes esses médicos que estão indicando porque assim, todo mundo está indicando assim, é um jeito de eu conseguir essa paciente. Mas a paciente não passa em consulta com a parteira. Com a parteira, Ela vai conhecer no dia do parto, não sabe nem para que serve. Não tem vínculo nenhum. Não tem vínculo. Né? E eu acho que é um dos vínculos mais importantes, assim, né? Se é que a gente pode comparar vínculo, né? E saber, então, no dia do parto, como que é essa logística dessa equipe, então. Isso você tem que estar, assim, né, tirado todas as suas dúvidas, no dia né? do parto, como é que é a logística? Então, vai vir alguém na minha casa? Ou a gente vai ficar conversando e você vai me mandar para o hospital direto? Pro plantão. E aí, lá no hospital, alguém vai me receber da equipe ou vai ser o próprio plantão? Que horas que você vai? Que horas que fulano vai? Quem vai? Entender essa logística no dia do parto, né? Sim. Nós, por exemplo, é uma maneira, né? A gente trabalha assim. Mas a gente trabalha de ter essa possibilidade da paciente ser atendida em casa. Se ela entra em trabalho de parto, ainda está numa fase inicial, então a parteira vai até a casa dela, ela é atendida lá, e para a gente poder ir para o hospital num momento que não é precoce, não é inicial, não é muito cedo. Exatamente, para não chegar lá ter que voltar ou chegar muito cedo, né? E quando a gente chega no hospital, a gente tenta combinar sempre, né? A maior parte das vezes que a obstetra já esteja lá também, que já assuma, né, o trabalho de parto ali. Para que ela passe 100% com a equipe. Né? Tentar o máximo possível, que né? é a equipe que ela escolheu, que, né, nesse caso, assim, né, no caso de contratar uma equipe particular, né, a equipe que ela escolheu, então acho que é importante, assim, se ela escolheu cada pessoa dali, ela quer aquelas pessoas presentes ali naquele momento, né? É importante. E aí sempre assim eu volto nisso assim, porque não dá para esquecer o quão relevante é para aquela pessoa estar nascendo o filho dela, e a gente se esquece disso. Né? Fica assim, por exemplo, você deu esse exemplo, importante é o meu consultório, não vai dar tempo, mas o quão único é quando a gente coloca esse olhar de o quão único é para aquela pessoa aquilo ali que está acontecendo, né? E não coloca essa pessoa numa lista de mais um, né? Menos um depois que nasce, né? Quando você olha para aquela pessoa e vê aquele ser humano e vê, né, uma família se formando, quando você realmente consegue olhar, assim, é muito difícil isso não mudar. Essa abordagem não mudar, porque você, né, olha para aquela pessoa e vê assim, gente, é tudo na vida dela. É um dia que não volta mais, né? É tudo, às vezes é uma pessoa que quer muito aquilo, a maioria, né? Sim, é um dia que vai ficar marcado para sempre. Para sempre, né? Então, qual é a importância que esse profissional dá para isso, né? Ele traz essa importância na fala dele? Isso, né? Eu acho que é tudo sobre isso, não existe outro... exatamente. Né, outra abordagem, é sobre aquela pessoa, né? E a gente falou, né? A gente começou a falar, mas não falou do quanto espera, né? É verdade. A gente começou a falar sobre isso, né? Se espera até 39 semanas, 40 semanas. Por que que existe essa dica, né? Da espera? Porque para que eu não corra o risco de ter que acompanhar um parto normal, então eu acabo indicando uma cesariana logo, cedo, né? Exatamente. Antes de aumentar a chance desse parto acontecer. Então, é interessante isso, não tinha pensado assim. Peraí, a chance de ter um parto normal aumenta depois das 40? Então, vamos esperar até as 40. Fez 40 semanas, a gente opera. Eu acho que tem isso, né? Que é bem importante. E tem uma coisa de um medo também, né? Nossa, passou da insegurança, passou uma insegurança. E se passou disso, então o bebê
muitas pacientes que que a gente recebe, que já estão no finalzinho, as falas esse bebê pode sofrer, é muito arriscado, isso fica por sua conta e risco, tudo que acontecer, é uma coisa assim muito ameaçadora, né? De uma coisa que não é um problema grande, assim, não existe um problema que nem existe, né? Que você tem, assim, primeiro, a gente sabe que a maioria dos bebês vão nascer até 41 semanas, ou 40 semanas mais 6 dias, né? Ele completos. E que nesse tempo você pode monitorar esse bebê, você pode fazer exames, oferecer exames de vitalidade, né, para ver como é que está esse bebê, e que não é um risco assim que aumenta 40 semanas, você acordou no outro dia, então assim parece que você, né, passou da validade passou mesmo, da venceu validade, o bebê. pode estragar a qualquer momento, né? Então isso é muito importante. E as mulheres têm esse medo. Tem né? Já Elas é o têm... medo que tem, então é muito sim, fácil você, né, ir lá reforçar esse medo, né? Tá esperando. Então, e assim, nessa cultura de cesáreas, né? Porque o Brasil ele tem essa cultura, a gente tem índices altíssimos. É difícil você ver alguém no seu entorno que passou mesmo. Né? Quanto tempo que a gente espera? 9 meses. Todo mundo tem isso na cabeça. São 9 meses. Falou, ué, deu 9 meses e nada? Não vai nascer, mas tem que nascer essa criança. Ontem eu atendi um casal que já teve, né, a gente já fez o acompanhamento do primeiro parto deles, estão grávidos de novo, e o marido ainda olhou para mim, então, e até o final, até quando a gente vendo a data provável, aí ele olhou assim, e ninguém me convence que gravidez não é até 10 meses, esse papo de 9 vocês inventaram. Gravidez são 10 meses. Exatamente. Agora eu aprendi isso porque eu não vou sofrer de novo, ele falou. Então, no nosso entorno, se você for pesquisar ali, então a minha prima, a minha irmã, quanto tempo durou essa gestação? Sim. Né? Num contexto de cesáreas que a gente tem, né, no nosso entorno alto, agendadas, difícil uma pessoa passar. Então é angustiante. Você fala, meu Deus do céu, essa criança vai sair andando daqui a pouco. 10 e a gente meses, até às vezes orienta, nunca. ao invés de você passar para a família uma data provável do parto, que é essa DPP que a gente usa, né, a gente falar realmente assim, até quando eu posso esperar isso, né? Até quando é seguro eu esperar, até quando até quando a gente pode realmente, né, dar esse prazo, que exames nós vamos fazer. Então a gente já dá esse prazo mesmo, né? Que se tiver tudo bem, você pode esperar tranquilo até lá. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o principal é assim, você poder, para mim, assim, do meu ponto de vista, onde eu tô como médico, é assim, o que eu oriento e estimulo meus pacientes, questionar, né? Tem que questionar, a gente tem que conversar. Para mim é muito importante que de cada consulta a mulher ela saia entendendo o que eu estou falando. Né? Porque às vezes eu estou falando, eu acho que assim, às vezes ela tá assim, meu Deus, parou naquela primeira informação, né? Tipo, meu Deus do céu. Então assim, aí às vezes eu volto, né? Tem alguma coisa que você não entendeu? Tá ok o que eu tô falando? Então assim, eu pergunto assim, né? Então eu tento, para mim sempre é importante que ela saiba do que eu tô falando, né? Porque quando esse parto começar, e não é o parto aí e o resto, né? Que é a maternidade, quando isso começar, eu quero ter certeza que você conseguiu entender o que eu estou dizendo. É claro que a experiência, o sentir tudo aquilo vai ser só na hora, né? Mas você entendeu isso, assim, onde a gente está, até onde a gente pode ir, né? Que recursos que a gente tem. O que ela precisa entender, Exatamente. O que ela tem medo, né? Do que você tem medo, o que você já sabe sobre parto. Né? Eu sempre pergunto, o que você já sabe sobre parto? Qual que é a tua visão sobre parto? O que você já... eu acho que parto é demorado. Não, eu acho que parto é romper a bolsa. Né? E uma outra coisa que eu sempre pergunto você já viu um parto ao vivo e a cores? Já assistiu um parto, né? E aí elas param e falam, nossa, nunca vi. E aí os parceiros também, nossa, também nunca vi, só de novela. Só parto de novela. Para entender, então, qual o nível mesmo, né? De aproximação que esse casal e essa família tem desse evento da natureza, né? Sim. E aí preparando aos pouquinhos, né? Então, eu acho que é um caminho de preparação.
O parto humanizado, ele não acontece no dia do parto. Exatamente. Ele é Acho um que caminho. Isso é um grande diferencial também. Exato, ele é um caminho que se vai construindo durante a gestação. A segurança desse parto depende muito desse pré-natal. A gente vai diminuir os riscos do dia do parto se a gente faz um belo pré-natal. Então, eu acho que é essa a diferença. As pessoas falam, e tal hospital faz parto humanizado? A gente recebe muito essa pergunta, né? Qual o hospital que mais faz parto humanizado, que é mais próximo? Então, parto humanizado não é o dia do parto só. É verdade. Ele é uma construção que a gente vai fazendo durante o pré-natal juntos e com essa responsabilidade juntos, né? Exatamente. Então, compartilhado mesmo. Toda dúvida é relevante. Eu sempre falo isso, toda dúvida pode, porque às vezes eu tenho pacientes que vêm assim, a maioria vem com já a listinha, diz, eu vou fazer uma pergunta bem boba. Gente, não tem pergunta boba, né? É só dúvida, e às vezes é uma pergunta que é muito crucial para o processo daquela pessoa, né? Às vezes a minha mãe me disse isso, não sei o que, é tão bobo, assim, porque ela está com vergonha que às vezes a mãe dela disse uma coisa que pode ser uma coisa, né? Assim, uma coisa boba. Ignorante, talvez. Que vergonha de perguntar que vergonha. Isso. E talvez, às vezes, aquilo ali é o mais importante, porque aquilo ali foi uma coisa, estou dando um exemplo, claro, né? É uma coisa que a sua mãe falou. O que a sua mãe falou é muito importante o que a sua mãe falou, né? Então, eu tenho que deixar esse espaço, assim, vamos ver o que a sua mãe falou. E não recriminar a sua mãe. A sua mãe não sabe nada, imagina, isso não era o tempo dela. Não entender por que a sua mãe falou isso, vamos ver o que aconteceu com ela, né? Então... Isso é importante, da voz mesmo, né? da voz ao que está na cabeça porque dela. Ela é a sua mãe e de alguma maneira isso que a sua mãe falou ficou para você. Entrou. Porque você botou na sua listinha aqui, exatamente, né? Exatamente. E tem algumas mulheres que, às vezes, elas não têm o que questionar, né? Elas nem sabem muito bem o que está acontecendo. Elas questionam mais quando elas passam em consulta com você. Comigo, né? Eu boto um monte de dúvida na cabeça. Ela volta assim, eu não tinha dúvida, agora que eu passei, eu tenho dúvida. Então, às vezes eu encontro, eu falo, o que você tem de medo? O que você tem de dúvida? O que você gostaria de entender melhor? E aí elas não sabem nem muito bem o que, sabe? Sim. Não, elas nem me falam assim, não sei, elas ficam... sei lá, não sei do que me espera, né? Então, eu acho que um instrumento também muito legal que pode ajudar essa mulher a entender o que ela quer, o que ela precisa saber e também ali a questionar também a sua assistência é o plano de parto. Sim. Né? Então, a gente tem... Isso é uma outra coisa também. Se a sua equipe aceita o seu plano de parto e se dá voz para esse plano de parto e se dá relevância para esse plano de parto. Plano de parto, assim, às vezes a pessoa fala, você que faz, pergunta para mim, você que faz plano de parto? Eu falei, não, o plano de parto é a sua voz, não posso eu fazer, eu posso te ajudar. Mas você vai construir isso, você que vai entender o que é importante para você. E o plano de parto, então, ele é um instrumento, né? É um documento em que você vai colocar ali em cada cenário como você gostaria, desejaria que as coisas acontecessem, né? Ele vai falar acerca de algumas intervenções, como que você se sente em relação a cada intervenção, intervenções que a gente já sabe que são maléficas também, que não são boas, que são prejuízos, só prejuízos, que você pode colocar nesse plano de parto e questionar, não quero isso. Ou eu gostaria que fosse feito dessa maneira, que me explicasse. Então, ele é um instrumento que se você colocar na internet, modelo de plano de parto, ele vai já trazer vários itens do que pode acontecer em cada cenário. Então, num parto natural, num parto que é induzido, numa cesariana, no cenário também do pós-parto, ali no hospital. Várias situações ele vai linkar ali e trazer vários itens para você poder entender, escolher e ver como você se sente, né? Como você poderia ali colocar diante do profissional o que para você não é legal, né? Pode ser que precise algumas coisas, que não é legal. Mas o que você pode colocar ali, isso aqui para mim não é legal, então eu gostaria que fosse feito realmente quando necessário e que me explicasse, que eu pudesse entender, se for realmente indicado, que eu entenda o motivo disso. Então, plano de parto eu também acho um ótimo instrumento para você entender ali sobre a conduta do seu profissional. Então, que posição que eu vou parir?
Você pergunta. Você nem fala muito o que você quer. Sim. Mas você pode só perguntar. Deixa o profissional responder para você. Que posição que é melhor para eu parir? Né? É deitada. Posição ginecológica. É a melhor. Ou não, você tem liberdade de escolher e vem na hora qual é a posição que você sente melhor para parir. Banheira, parto na banheira, é possível, não é? Pode fazer, pode acontecer ou não. Vai linkando ali todas essas condutas. Tudo aí você isso pode contemplar no plano de parto. No plano de parto. E aí quando você tiver com o seu plano de parto ali, que você já entendeu um pouco, porque tem coisas que as mulheres olham e falam, nossa, o que é isso, né? Mas depois que você entendeu, estudou um pouquinho, você pode levar para esse profissional, né? E falando, eu queria entender como é que é isso aqui para você. Como que é? Me responde você, o que significa isso? Exatamente. Né? Então, também acho que plano de parto vai ajudar muito, né? As mulheres agora, para poder identificar aí que assistência é essa, né? Que eu vou receber. Entender melhor no dia do parto. Muito bem, eu acho que demos várias dicas aqui. Tem muitas, né? Tem muitas outras dicas, né? Também, se as pessoas quiserem deixar mais dicas aqui, colocar, né? Pode escrever aí embaixo. Pode escrever. Quem está assistindo pelo YouTube, coloca aí seu comentário. Isso daqui também me ajudou muito, né? Médico que nunca desmarca a consulta, né? Então, é difícil ele atender um parto normal. Apesar que ninguém gosta que desmarca a consulta, mas é um bom sinal. É um bom sinal. Se desmarcou a consulta é porque foi atender parto, então é um bom sinal. É isso, né? Então que você assim pode colocar mais alguma coisa, e eu acho que já tem bastante coisa aí, né? Bastante material já para você começar a pensar. Um bom norte, né? Começar a pensar aí no que você realmente deseja para o dia do nascimento do seu filho, sua filha. É isso, de cócoras.